Ora por nós. Senhor, obrigado por tudo, por esse momento, Senhor. Senhor, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Senhor, vai, conduz o irmão antes. Senhor, fala ao coração do irmão que nós necessitamos de ouvir, Senhor. Amém. Em nome do teu filho Jesus, obrigado por tudo, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Jesus, o Senhor. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao assunto do BEMA, Tribunal de Cristo. Mas a gente vai, antes de entrar no assunto de hoje, falar algo, né? É uma pergunta de um aluno de Jesus muito aplicado, que é o Márcio. Seu irmão Márcio. Aluno de Jesus muito aplicado. E ele fez considerações bem interessantes. Uma delas eu quero aproveitar e usar como introdução. Nós estamos falando do Tribunal de Cristo, do final dessa caminhada, aonde nós vamos nos encontrar com o Senhor. Nós aprendemos, pelo menos é bom que nós tenhamos aprendido, que nós, apesar de estarmos na Terra, e eu quero conectar esses assuntos, se você tem alguma dificuldade, nessas 3 noites, pelo menos isso ficar muito claro para você. As demais coisas, com o tempo, elas vão se assentando em outros momentos. Mas uma coisa é muito interessante você saber. Apesar de estarmos na Terra, apesar de estarmos nesse planeta, apesar de ainda em algumas situações vivermos submetidos a um governo humano, apesar de termos que pagar água, luz, aluguel, e ter que dar conta de trabalho e etc., algumas leis dos homens, ou a maioria delas, temos que seguir. As Escrituras dizem que nós fomos inseridos em um reino. Amém? Nós fomos tirados das mãos do diabo, do mundo, e fomos colocados no reino do Filho do seu amor. Nós não seremos colocados um dia. Nós já estamos. Existe uma separação que às vezes gera confusão, reino dos céus, reino de Deus. Sendo muito sucinto, uma das melhores explicações é que o reino dos céus é o que o Senhor já estabeleceu, que já começou. Eis que é chegado a vós o reino dos céus. É a capacidade dada pelo Senhor de experimentarmos aqui algumas nuances do que é o reino de Deus. Quando nós estamos em comunhão, cantando, louvando, quando estamos juntos em conferência, quando sentimos o amor de um irmão de uma forma tão intensa, uma palavra do Senhor de uma forma tão clara, são nuances de que não somos desse mundo. Nós nos alegramos com coisas que esse mundo não se alegra. Nós buscamos coisas que esse mundo não busca. Nós valorizamos ou deveríamos valorizar coisas que esse mundo não valoriza. Por quê? Porque nós já estamos inseridos no reino. O reino de Deus será estabelecido. O reino dos céus, ou seja, essa abertura, esse iniciar, nós já estamos. E é nessa perspectiva, ou nesse conhecimento bíblico, que nós olhamos para esse assunto BEMA. Então, atenção para mim. Se eu já recebi nova vida, se eu já fui feito cidadão desse reino, então eu não caminho mais segundo as ordenanças desse mundo. Eu não trato mais as pessoas segundo as ordenanças desse mundo. Porque se eu tratar as pessoas como trata o mundo, ou se eu usar o meu corpo para viver como vivem as pessoas desse mundo, as leis desse mundo não vão tratar comigo esses problemas, mas o BEMA vai. Se você olhar para um irmão aqui com raiva, odiá-lo no coração, detestá-lo na sua alma, não há lei nenhuma no Brasil
que te leve preso por causa disso. Não há regra humana para isso. Ninguém vai na delegacia te dar parte. Ah, o irmão olhou para mim com a cara muito feia. Ele me odeia, prenda ele. Não. Mas o Bema vai estar aí para isso. O Bema vem para acertar essa situação. Porque as leis que regem o nosso relacionamento, embora que algumas delas ainda sejam seguidas por esse mundo, sim, mas o Bema diz que nós estamos em um reino, onde existe um rei que governa, e esse rei vai cobrar a nossa conduta aqui embaixo. E aí é o tribunal de Cristo. E o Márcio fez uma pergunta interessante. O Márcio disse, irmão, domingo o irmão falou, fui para casa, fui pensando e tal, e conjecturando algumas coisas, e uma delas foi, mas e os pecados que eu cometi aqui e pedi perdão? Ainda vou acertar no Bema? Eu já pedi perdão? Por que eu vou resolver no Bema? Vamos responder o Márcio, a mim, mais quem queira, com o texto bíblico. Mateus 5. Inclusive, é um texto que deveria ter sido lido na semana passada. Então, foi o Senhor que inquietou o Márcio para que ele realmente, esse texto fosse lido hoje. Não tenha dúvida. Mateus 5, verso 21 em diante. Vamos lá. Eu quero ainda colocar esse texto em cima do tópico do vídeo da reunião passada. Nós dissemos que sobre o Bema, nós vamos tratar apenas 3 critérios que podemos colocar para o Bema. Outro irmão pode colocar outros, até você, Deus pode te dar graça e você vê outros. Nós estamos colocando 3 critérios. Critério número 1, conhecimento. O conhecimento que você tem do Senhor, das Escrituras, da vida cristã, deve ser suficiente para aquilo que você será cobrado. Nessa medida, nem mais, nem menos. E esse conhecimento nós vimos e aprendemos com Jorge e com outros tantos irmãos que vieram antes do Jorge e virão depois do Jorge, que esse conhecimento é epignoso, ou seja, conhecimento do alto, de cima. E é esse conhecimento que se regeu a minha vida, que é muito além de decorar texto, é muito além de conhecer a Bíblia de cor, é muito além de ter lido todos os livros do irmão tal, do irmão A. É um conhecimento que gerou vida em mim. Suficiente. Porque esse conhecimento, se eu tenho conhecimento aqui, e a minha vida está aqui, essa parte que falta é o que será cobrada no Bema. Porque eu tinha conhecimento para viver no nível 7. Mas eu passei a vida toda no nível 4. Será dito para mim, Andas, por que tu levaste a vida toda no nível 4? Eu poderei, espero que não, espero que eu tenha vergonha na cara de não falar nada. Né? Mas eu poderei dizer, não, Senhor, eu só tinha conhecimento até 4. Senhor, não, amigo. Deixa eu te mostrar aqui até onde tu ia. Eu tinha conhecimento até 7. Viveu até 4 porque quis. Não se dobrou, não ouviu. Quis fazer da sua vida o que você quis. Esses 3 aqui para completar, vamos resolver. Tem que acertar. Então, infelizmente, aquele reino que você poderia até ter tido direito, não terá mais. Mas você é filho. Eu só vou disciplinar. Vamos bater até chegar no 7. Ore por mim, Márcio. Deus tenha misericórdia. Vamos lá, irmãos. Ainda, sim, dentro disso, o Márcio colocou a pergunta que é interessante, mas a gente vai pecando todo dia e pede perdão, e peca e pede perdão. Ainda lá no Bema, essas coisas que eu já pedi perdão, serão cobradas ou não? Vamos começar pelo texto. Mateus 5, 21 diz, ouviste o que foi dito? A minha tradução é NVI, a sua pode ter um pouquinho de diferença, mas é bom que você ouve outra tradução também. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem mata estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão não será passivo de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo. Portanto, quando apresentares a tua oferta no altar, se ali te lembrares de que tem raiva do teu irmão, ou alguma coisa contra, e teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa a oferta. Vai primeiro reconciliar com teu irmão. Depois vem e apresenta a oferta. Entra logo em acordo com teu adversário, enquanto estás com ele no caminho do tribunal. Tribunal aqui, entenda, bema. Para que ele não te entregue ao juiz, o juiz ao guarda e seja lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dessa prisão até que pague o último centavo. A lição aqui, algumas lições aqui, antes de a gente entrar no assunto de hoje, tem a ver com conhecimento e é bom que você saiba. Primeira lição, nós não fazemos nada para o Senhor, ou o Senhor não quer que nada seja feito para Ele. Se você souber, não é que você tem algo contra alguém, é se você souber que alguém tem algo contra você. Eu soube que o irmão Francisco falou mal de mim. As escrituras dizem, vai lá. Imagina se esse fato é com você. Você com raiva de alguém. Não se faz nada para o Senhor. Mas aí tem um segundo conselho do Senhor nesse texto. E aí responde o que o Márcio pergunta. Aquilo que eu faço aqui será cobrado no bema se eu pedir perdão? Não. Não será. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? Porém, existirá coisas. Estava lembrando o comentário do irmão Otmani sobre esse texto, dizendo: o sangue de Jesus nos cobrirá de todo pecado. Eu pedi perdão, amém. Mas existem pecados que, para que eu não seja cobrado no bema, precisa de restituição. Não é somente o que você... irmão, se aquele irmão disser que você precisa restituir aquilo que é necessário, você precisa fazer restituição enquanto estiver no caminho. Há perdão que não é só de boca. Há perdão que é algo mais. Há perdão que você tem que devolver algo que pediu a pessoa. Há perdão que tem a ver com finanças, com dinheiro. Há perdão que deve ser público, porque o que você fez foi público. Então, a depender do nível do seu pecado, é necessário que você zere com essa pessoa que você ofendeu, ou que lhe ofendeu, todas as situações aqui embaixo. Em resumo, se você lembra de alguém que se sente ofendido com você, ou você o ofendeu, e você acredita que essa situação não está zerada, não durma hoje sem buscar resolver a situação. Sem olhar no olho do irmão e dizer, irmão, aquela situação, sempre que o irmão chega perto de mim, parece que não está resolvida. Está resolvida ou não? Porque não tem coisas que a gente conversa e parece que não ficou resolvida? Né? Fica aquele, você está lá ali comendo um pastel com os irmãos e tal, e a pessoa chega perto de você e diz, não resolveu. Eu estou vendo que essa pessoa, eu pedi perdão, mas não está, não é a mesma coisa. Então, se eu sinto isso de alguém, eu tenho que chamar essa pessoa para sentar. Irmão, senta aqui, por favor. Eu te pedi perdão, conversei com você, irmão. Não estou sentindo que não é a mesma coisa. Irmão, tem algo contra mim, não perdoa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Me ajude, porque eu não quero levar açoite por sua culpa, não, pelo amor de Deus. Me ajude. Como é que nós resolvemos essa situação? Eu tenho que te devolver o livro, é o dinheiro que eu peguei emprestado. Você disse, não, porque às vezes o irmão quer receber o dinheiro que você não pagou, você devia. Aí você vai, não, irmão, está perdoado, mas não está. Se não está, é melhor dizer, não, irmão, não está, eu preciso do dinheiro. Por favor, me dê o dinheiro. Né? Só o perdão para mim não resolve. Vai ficar no coração, eu preciso do meu dinheirinho. E se você achar que merece juro, diga que quer juro, é uma questão sua. Mas você precisa deixar a situação resolvida. Se não carrega você, irmão, essa situação até lá, e lá vai ter que resolver. Não tem jeito. Então é nesse assunto que o conhecimento precisa nos ajudar. Se eu sei que eu não posso levar nada, então o conselho do Senhor é, enquanto você estiver no caminho,
conversa com essa pessoa. Ajusta, resolve. Não espera que você vá para o juiz. Sim. Amém. Naquele depender de você, tenha paz com todos. Agora, se você chegou para o irmão, perguntou, indagou, e esse irmão insiste dizendo que está tudo certo, aí, amados, quem pode fazer dizer, Senhor, que tinha de mim, eu fiz. Não posso fazer mais nada. Mas que o nosso coração esteja livre para a comunhão. Que nós não esperemos ser envergonhados pelo Senhor. Não há necessidade disso. Amém? Irmãos, passando adiante, entendendo que nós temos que resolver essas questões aqui embaixo, compreendendo que aquilo que pedimos perdão, amém, está perdoado. A nossa caminhada segue para um outro critério. E o critério que vamos usar hoje é o critério da motivação. É o segundo. Nós tivemos o critério da multiplicação, hoje motivação, semana que vem vamos para a multiplicação. Conhecimento, motivação e multiplicação. A motivação. Então, no critério da motivação, nós temos muito a considerarmos nossa própria vida diante do Senhor. É muito interessante o compartilhar sobre o Bema, porque é um compartilhar individual. Para mim, eu preciso me resolver, porque cada um dará conta de si ao Senhor. Esse compartilhar me deixa claro de que eu preciso, enquanto cristão, me preparar para me encontrar com o Senhor. O conhecimento será analisado? Sim, mas também a motivação. A motivação tem a ver com três coisas: origem, fonte, de onde veio? O que você faz, aquilo que você prega, fala, seu serviço, as suas ações, qual é a motivação? Eu nunca tinha olhado assim a palavra motivação, por mais simples que ela seja, mas vou fazer questão de dizer para os irmãos aquilo que eu coloquei aqui. Motivação vem do latim que é motivus, ou motor, ou aquilo que me move. Então, motivos, motor ou move. O que é que me motivou? O que foi o meu motor para fazer aquilo? Vamos começar com uma situação muito básica, que aí serve para nós, e eu espero que eu aprenda em você. Todos os domingos, ou no GF, ou em qualquer situação que você sabe que haverá um ajuntamento de irmãos. Qual o seu motivo? Que move você a sair de casa? Irmão sabe que é o Espírito Santo que me ajuda a sair de casa. Eu não tenho dúvida disso. O que eu quero é que nós tenhamos uma clareza diante do Senhor. O que é que me move a vir aqui hoje? É vergonha, porque se os irmãos souberem que eu não vim, vão ficar falando. É porque meu marido me arrastou. É porque minha mulher me empurrou no carro. É porque meu pai mandou eu vir. No dia que meu pai não conseguir me obrigar mais, eu não venho. Aí eu falo para os mais jovens. Nós ainda temos uma demanda muito grande, é por isso que nós oramos muito pelos mais jovens e pelos irmãos que têm trabalhado com eles. A demanda de jovens que deixam de reunir quando ficam de maior ainda é grande. Porque vem quando o pai obriga. Quando o pai não obriga mais, ele não tem mais motivação para vir. Fico muito feliz em ver esses dois irmãos aqui. Deus abençoe vocês. Esses que têm mais de 18 anos, não são casados e continuam aqui, que o Senhor os guarde. São a próxima geração de irmãos. Porque nós temos que todos os dias analisar o que me move a vir. Qual a motivação que eu venho? E aí eu gosto de dar um exemplo. Nós ficamos em uma casa, e isso eu dei esse exemplo para minha vergonha. Nós ficamos em uma casa quando o Pablo nasceu, de um presbítero chamado Luciano Covello, que ainda hoje é presbítero de Salvador. Ele nos abraçou e cuidou de nós ali, não sei quanto tempo. Primeiro momento de Pablo, a gente não tinha onde ficar, ficou dentro da casa dele e muito tempo. Teria muitos testemunhos para contar sobre esse irmão. Mas um deles me chama muita atenção. Quando dava o sábado, ainda depois do almoço, esse irmão já se preparava para o partir do pão.
Eu já vi ele louvando e lendo texto, dizendo, Senhor, amanhã a partir do pão, que bom. Amanhã o Senhor, aí passado você não sabe, foi numa manhã de domingo que o Senhor ressuscitou. Amanhã vamos estar lá, partindo o pão. Eu ficava tão envergonhado, dizia, meu Deus, que alegria essa. E eu não tenho essa motivação. Muitas vezes eu vim porque é domingo. Que o Senhor nos guarde, irmãos. Porque nós não enganamos a ninguém. O Senhor conhece o nosso coração. E que o Senhor nos dê a motivação certa. Que nós venhamos reunir por causa dele. Já não tem nada aqui de interessante. Nós já não temos pregadores de nome, não temos grandes bandas, todo domingo não tem nenhum cantor convidado para você ver, tem nada. A motivação humana aqui é zero. Às vezes as pessoas perguntam assim, tu reúne aonde? Eles perguntam congrega, né? Tu congrega em qual igreja? Aí eu vou explicar. Primeiro eu passo meia hora explicando. Depois da meia hora que eu acho que ele entendeu, aí ele diz assim, dá para ir lá? Eles dá. Aí quando ele diz, eu vou, eu digo tudo que não tem aqui. Porque alguns são amigos meus, assim, se eu for lá, dá para eu pregar? Eu digo, oh, meu Deus. Não, amado, dá não. E tem oportunidade para cantar? Não, amado, tem não. Mas tem oportunidade? Não, tem não. Tem que você pode sentar, adorar o Senhor, louvar com a gente, né, cantar junto. Teve um que disse assim, mas só isso. Eu disse, o que é que esse homem pensa que tem mais? Eu acho que eu esqueci como é que congrega de outro jeito. Só penso mesmo, né? Todos os irmãos sentados, a gente canta, louva o Senhor juntos, depois o irmão diz a palavra, ministra, depois a gente ora, canta de novo, parte o pão. Aí uma mulher diz assim, é todo domingo isso? Se é. Como é que você aguenta? Irmão, se nós não tivermos, eu estou falando brincando, mas onde é que eu quero chegar? Se nós não tivermos a motivação correta, ninguém consegue reunir como o Senhor quer. Nós vamos ter que inventar alguma coisa. Vamos ter que inventar que aqui tem alguma coisa para você vir para cá. Mas, graças a Deus, nós estamos sobre o fundamento que é Cristo. Quem quiser vir para cá, precisa reunir por causa de Cristo e este crucificado. Nada mais. Se não é por causa disso, realmente não vai reunir. Mas a motivação tem um significado que é aquilo que é capaz de me mover a um objetivo. O grego dizia que motivação era isso. É aquilo que é capaz de me mover a um objetivo. É essa motivação que o Senhor quer. Naquilo que fazemos. Só que Ele quer que eu acerte no objetivo. O objetivo é Ele. O objetivo é a glória dEle. O objetivo é que Ele cresça e você diminua. O objetivo é que Ele seja visto. Se os objetivos forem esses, está correto. Não teremos muitos problemas lá. No contexto dos santos, nós somos movidos por várias situações, independente. Eu tenho um amigo que eu considero muito bom nas Escrituras, que ele diz que o homem é movido pela cruz ou pelo cruzeiro. Ele é bem antigo. Ou é movido pelo dinheiro ou pelo Senhor. Mas ele é movido por alguma coisa. Algo precisa nos trazer para cá. Então, é essa motivação que o Senhor vai tratar com ela no Bema. E eu queria dar o primeiro exemplo de motivação errada. 1 Samuel 13, do 8 ao 14. Anote, eu não vou ler o texto todo, só vou simplificar a história. Mas 1 Samuel 13, do 8 ao 14. Saul é rei. E Saul está em batalha. Israel está em batalha. Há muitas coisas ali. Saul é apertado. Os exércitos inimigos começam a chegar perto. E Saul está procurando. Cadê o sacerdote? Onde é que ele está? Para onde ele foi? O sacerdote não estava no arraial. É 1 Samuel. O sacerdote não está no arraial. E
Saul cria uma invenção. Irmãos, aqui é interessante, entenda uma coisa. A nossa motivação pode até ser para uma coisa que nós achamos que é boa. É 1 Samuel 13, 8 ao 14. Você anota em casa, você lê com calma. A situação é bem simples. Um exército está atacando Israel. Saul é rei em Israel. E Saul está aguardando que o sacerdote chegue para sacrificar o Senhor e o povo vencer a guerra. Mas o sacerdote não chega e Saul pergunta ao seu exército, cadê ele? Não chegou ainda. E Saul decide por ele mesmo pegar o animal, vestir a roupa de sacerdote, sacrificar para poder ganhar a guerra. O sacerdote, quando chega, diz, que mal você fez. Às vezes, o que vai ser analisado na nossa motivação é nós fazermos coisas imaginando que estamos agradando a Deus. Ou você acha que as pessoas que estão aí brincando de cristianismo acham que estão ofendendo a Deus? A maioria delas não. Imagina piamente que estão fazendo o certo. Mas, na verdade, estão apenas caminhando segundo o que acham, o que entenderam, o que ajustaram. Eu vou ler o comentário do nosso irmão Christian sobre essa aplicação. O Christian colocou, Saul é a grande motivação humana do homem para agradar a Deus, o desagradando. Como faz isso? Como é que agrada a Deus? Como é que desagrada buscando agradar? É que o Senhor, irmãos, ele é muito pontual. Se o Senhor disse que sacerdote faz coisa de sacerdote, profeta faz coisas de profeta, e rei governa. O Senhor é muito criterioso com aquilo que ele faz, os objetos que ele coloca. Na arca ele deu medidas, como tinha que ser, o material. Tudo que nós fazemos aqui para o Senhor é porque estamos buscando entender qual é a sua vontade. Se nós, hoje, os presbíteros chegassem aqui, ficassem aqui em pé e dissessem assim, amados, eu queria abrir para a Assembleia e queria pedir aqui a opinião de vocês para nós melhorarmos a reunião. Ah, meu irmão, ia ter muita opinião aqui, viu? Ia. Talvez tinha opinião aqui de todo jeito. Talvez não tinha nada de neon nem parede preta, porque não é possível. Né? Os irmãos já ouviram muita coisa para não citar essa besteira. Mas ia ter opiniões diversas, talvez até minha, que estava fora do contexto. É porque alguns irmãos acham que a reunião da igreja é o domínio da democracia. Não! Reunião da igreja é o domínio da teocracia. É Deus que governa. Não é a minha vontade, a tua vontade. Ah, vamos agradar aqueles dois. Aquela família ali gosta de cadeira com braço. Aqueles ali gostam do louvor mais agitado. Esses aqui gostam da reunião de manhã. Aquele ali à noite. Não dá. É necessário que nós entendamos o que é que o Senhor quer. O que é que o Senhor quer na reunião? Para nós não termos motivações erradas. Tem irmãos que levam isso, e aí me perdoem, porque eu não quero aqui cobrar nada acima. Ouça isso com educação espiritual, tá? Não se sinta ofendido. Mas tem irmãos que levam isso a um critério tão vigoroso. Aqui mesmo na ceia, partir do pão. Não é momento, na hora da ceia, de lembrar de nós. É do Senhor. Ah, Senhor, eu estou com a dor de barriga em casa, meu filho está do... Tenha calma. Partir do pão, nós lembramos do Senhor. Ah, irmão, não posso orar. Não se ofenda, fique à vontade. Você tem liberdade na casa do Senhor.
mas nós entendemos qual é a motivação do que estamos fazendo. Se agora estamos olhando para a mesa, se daqui a pouco vamos falar do Senhor, cantar sobre o Senhor, lembrar do Senhor, então é o Senhor. É sobre Ele que oramos. É para Ele que vamos cantar. É dele que vamos falar. Porque é sobre Ele que agora nos reunimos para fazer. A motivação precisa estar correta. A gente não, é por isso que a gente nunca, jamais vamos divulgar lá fora. Venha para a reunião, porque aqui cura, porque aqui as pessoas podem... Jesus cura, e nós cremos que cura. O Senhor batiza com o Espírito Santo, nós cremos nos dons do Espírito Santo. O Senhor pode fazer tudo o que estiver nas Escrituras, mas não é esta motivação que nós vamos trazer ninguém para cá. As pessoas precisam vir para cá, porque conhecem ao Senhor. Porque o Senhor é bom. Eu queria ler para os irmãos essa sim. Atos 20, verso 22 ao 24. Atos 20, versos 22 ao 24. Nesse momento que nós vemos é a motivação correta do apóstolo Paulo. Atos 20. Do 22 ao 24. Paulo diz o seguinte: agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esse texto é muito sério. A gente às vezes brincava nos seminários com esse texto, quem dizia assim: hoje o pregador, quando ele vai para uma cidade, a primeira coisa que ele pergunta é onde é que ele vai ficar, se o hotel é perto da praia, se tem um lugar bom para ele ficar, e etc, etc. Paulo não era movido por acomodações. Paulo, movido pelo Espírito, disse que nas cidades que o Espírito levava, o que o aguardava eram prisões, açoites, possivelmente até a sua morte. Mas ele já sabia que o que o movia era ouvir ao Senhor. Irmãos, nós precisamos chegar nessa medida do Senhor. Se você vai mudar de cidade, trocar de emprego, ir de um bairro para outro, fazer um negócio, seja lá o que você tentar fazer, nós deveríamos ser movidos pelo Senhor, não pela ganância. Eu vou mudar de emprego porque aquele emprego ganha mais. O que te moveu foi o Senhor? Não. O que te moveu foi ganhar mais. Eu vou sair de Fortaleza, vou para ali, porque me fizeram uma proposta de 20 mil reais lá, e eu aqui só ganho 3. Foi o Senhor. Não bote o Senhor nisso. Quem está te movendo é o salário. Se vai dar certo ou não, é com você e o Senhor. A nossa movimentação precisa ser, pode até ser para salário maior, mas desde que você entenda que todas as suas movimentações não é como a do Saul. A do Saul foi para aparecer, para ser o centro, para demonstrar que ele é que decidia. É um egocentrismo absurdo. O Paulo não. O Paulo... E eu quero ler mais um texto que concorda com Paulo nesse, que é 2 Coríntios. Tem sido a nossa base. 2 Coríntios 5, verso 14. Eu acho muito bonito esse texto, principalmente nessa tradução NVI. Mas na sua também está tranquilo. Porque tem muito a ver com o nosso falar de hoje.
2 Coríntios 5,14 diz o seguinte: pois o que nos motiva, ou seja, pois o meu motivo, 2 Coríntios 5, verso 14, pois o que nos motiva é o amor de Cristo. Porque concluímos que, se um morreu por todos, logo todos morreram. Só o 14. Paulo disse, olha, o que nos motiva é o Senhor. Os coríntios acusavam ele de tudo. Era por dinheiro, era por vanglória, não. É pelo Senhor. O que me motiva a ir, a correr, a ficar com vocês, é o amor ao Senhor. A comunhão que nós temos. Os momentos que nós nos reunimos. Nós precisamos chegar nesse nível de que a motivação é o amor ao Senhor. E por isso queremos estar perto dos santos. Do amor ao Senhor. Diz o seguinte: a motivação, agora eis que ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém. Ligado ao Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Lá em Atos. Quanto mais próximo tivermos do Espírito, quanto mais uma vida de oração tivermos, quanto mais distante tivermos das coisas que nos cercam e mais próximo do Senhor, a nossa motivação será mais límpida e mais segura. Nesse critério, irmãos, queria ler para os irmãos 1 Samuel 16. Vamos ler a partir do versículo 7. 1 Samuel. Os irmãos vão procurando 1 Samuel 16. Nós até chegamos a citar esse texto. As motivações do Tribunal de Cristo não é uma análise de resultados e estatísticas, mas sabermos qual é a motivação e de que forma se originou aquilo que é feito. 1 Samuel 16, verso 7. Diz o seguinte: mas o Senhor disse a Samuel, não dê atenção à aparência, à altura, porque eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse texto é trazido para nós porque a gente já vem falando disso desde que abrimos esse assunto do Bema. Não é a aparência que vai ser julgada lá. Não é a quantidade, não é o quanto você fez, mas se o coração estava correto. Ao tratar com o irmão, ao ofertar para alguém, ao ir evangelizar, como estava o coração? Porque o nosso olhar, irmãos, sempre vai ser um olhar de amizades, de afeições naturais. É por isso que eu disse que uma das expressões mais bonitas que eu ouvi quando a gente veio reunir dessa forma foi servir como ao Senhor. Eu digo para os irmãos que eu não entendia isso. Uma certa vez eu pedi para um irmão, não foi para o Delcio Melério, foi para o Décio, um presbítero, sentar e me explicar melhor. Irmão, o que é servir como ao Senhor? Porque eu ia fazer uma coisa e ele, Anderson, servir como ao Senhor. Eu servi como ao Senhor. É que o nosso serviço, esse que nós queremos que seja aprovado, ele não está relacionado ao quanto tempo eu te conheço, a nossa amizade, a nossa afeição. O serviço que prestamos aos irmãos é aquele serviço que nós falamos um dia. Eu lembro, o Cícero ainda morava lá na casa para cá. A gente estava falando sobre Filemon, na garagem da casa de Cícero. E a gente falava sobre o quão duro foi o pedido de Paulo a Filemon. Porque Paulo pede para que Filemon receba um menino que o roubou, que o distratou, que o ofendeu, que o desmoralizou. Mas recebesse como ao Senhor. Tratasse essa pessoa
como trataria ele, Paulo, se Paulo chegasse na casa dele. Irmãos, é esse nível de vida que o Senhor quer nos elevar. Nós somos muito fáceis nos irar, nos chatear com bobagem. Qualquer coisa tira a nossa paciência, ou pelo menos da maioria de nós. A gente perde o humor e o ânimo com os irmãos com muita facilidade. A gente ama e odeia numa facilidade absurda. A gente quer bem o irmão e de uma hora para outra parece que não quer mais nada com aquele irmão. É esse tipo de afeição que nós temos que pedir para o Senhor colocar o amor do Senhor entre nós. Porque essas afeições passam, são destruídas, apequenadas. O conselho do Senhor sempre será nós servirmos aos irmãos, amarmos a todos como Ele amou. De fato. É capaz, se você olhar aqui, a lição do profeta, que o Senhor quis ensinar o profeta aqui, é que as nossas decisões é por aquilo que a gente está vendo. Mas o bem não vai ser assim. Outro texto é Mateus 6, verso 12. É outro texto sobre a motivação. Mateus 6, verso 12. Outro texto também conhecido nosso. Mateus 6, 12. O Senhor fala o seguinte. Partido 9. Portanto, orai deste modo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. E o 12. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Nós poderíamos organizar uma mensagem única a partir desse versículo. Esse versículo ele trata algo muito sério lá na frente. Qual é? A medida que tu medes, com elas tu será medido. Muitos de nós que éramos miseráveis, que éramos devedores incalculáveis ao Senhor. O Senhor chamou, perdoou, deu graça, mas nós somos duros com o menor erro que o irmão toca para conosco. Qualquer falha do irmão é motivo de lança fora, esquece, não vale nada, vai perder tempo com isso aí. E o que o Senhor fala para nós é que, assim, essa medida nossa de perdoar os irmãos, de perdoar quem nos ofende, também será contribuída lá. Esse nosso coração perdoador, esse nosso coração de se dar ao Senhor, se dar aos irmãos, de não levar em consideração todas as coisas, não querer resolver as coisas do olho por olho, dente por dente. Lembrar que o Senhor me chamou para o perdão. Nós sabemos, irmãos, que tem pessoas difíceis entre nós. Na verdade, tem pessoas difíceis dentro da nossa casa. Às vezes, nós somos muito difíceis para quem nós estamos morando com ele ou com ela. Mas que o Senhor nos guarde e nos ajude a perdoar. Você imagina se nós não conseguimos praticar o perdão, nem dentro de nossa casa. Se nós não conseguimos nos perdoar. Se tiver dia que algumas vezes vai dormir um na cama e outro lá na rede, lá fora. Porque nem nós mesmos perdoamos.
Que moral no Bema nós vamos ter para falar de perdão? Se nem com quem nós convivemos diariamente, nós conseguimos tratar uma relação de perdão. Com o filho, com a mulher, com o marido, com o irmão, com o primo. Então é por isso que o Senhor levará esse assunto a sério. Por quê? Porque o Senhor nos amou quando nós o odiávamos. Eu e você não valia nada. Não nos achemos, irmãos, pessoas melhores do que os outros. Ah, mas eu sou a maravilha. Quem não presta é ele. Não. Todos nós, se não tivermos em Cristo, não valeremos nada. Mas a nossa caminhada é para que a palavra nos lave e nós possamos expressar Cristo. Mas tem que começar entre nós. Tem ainda outro que aí nós vamos abrir para começarmos a fechar. Só mais um pouco de paciência, que é 1 Coríntios 3, o 12 e o 15. E aí nós entramos na parte final. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 12 e 15. É o famoso texto daquilo que produzimos. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 12 e 15. Todos nós já passamos por esses versículos, eu quero lembrar de uma introdução básica. Todos nós aqui estamos construindo. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está edificando alguma coisa. Não esqueça disso. O texto deixa muito claro, tudo que for falado, tocado, andado, tudo que fizermos por meio do nosso corpo, prestaremos conta. Nós estamos para o bem ou para o mal, edificando, fazendo, contribuindo. É por isso que irmãos que têm um nível de vida um pouco maior diante do Senhor, eles falam pouco, opinam pouco, quase não abrem a boca. São mais quietos, comedidos, calados, não são inquietos, são mais observadores, pecam menos, terão menos problema. Porque eles sabem e aprenderam que toda essa movimentação da vida pode produzir muito prejuízo. E no 12 e no 15, o Paulo afunila da seguinte forma: Paulo pelo Espírito. E se alguém constrói sobre o alicerce, é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelado pelo fogo, testará a obra de cada um. Nós vamos falar um pouco dessas simbologias, mas a primeira que eu quero falar é sobre o fogo. Esse fogo não é Geena, esse fogo não é inferno, esse fogo é purificação. Esse fogo, nós vamos ver ele em Hebreus 12, 29, não precisa se abrir, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. É um fogo de ourives, né? Aquele fogo que vai tirar todas as impurezas, imperfeições, coisas do meu coração, coisa que eu fiz para agradar a Deus, mas não tinha nada a ver. É um fogo que vai queimar aquilo que não tinha sentido. Não era para estar lá. O exemplo bíblico classificado como purificação pelo fogo está lá em Malaquias 3, 2 e 3, viu? Malaquias 3, 2 e 3, depois os irmãos dão uma lida, e Hebreus 12, 29. Para entender um pouco que fogo é esse. Hebreus 12, 29, Malaquias 3, verso 2 e 3. Ambos os textos vão falar um pouco sobre esse fogo que consome, esse fogo que purifica, esse fogo que melhora. E aqui, irmãos, eu fiquei muito maravilhado
Porque estudando sobre esse texto, eu lembrei de uma coisa, Senhor, quando eu escuto falar em fogo e no Senhor, eu lembro sempre da sacerdente. Eu sempre fui muito chegado ao Antigo Testamento. Na verdade, eu demorei muito a estudar o Novo Testamento. Eu me dedicava até por ser pentecostal, a nossa medida de Antigo Testamento era muito maior do que a do Novo Testamento. Eu vim equilibrar isso mais com os irmãos. Em equilibrar o novo agora muito mais com o velho. E a sacerdente me alegrou muito essa semana, e eu queria que alegrasse o seu coração. Porque a sacerdente é muito interessante. A sarça é uma vegetação espinhosa e de quase nenhuma serventia no deserto. Sabe, ela não dá sombra, ela espinha todo mundo, ela não serve para muita coisa. E eu lembrei que eu nunca estudei sobre isso, mesmo falando da sacerdente. Eu falava mais daquele texto, a gente, quando ministra sobre aquele texto, lembra de falar sobre a parte do Moisés, tira a sandália dos pés, leva o povo da glória, aquele negócio todo, né? A gente faz um festival ali, o pessoal sai tudo gritando. Mas, no nosso assunto aqui, aquele fogo ali na sacerdente, ela significa o fogo do Senhor mesmo. E uma sarça que é pobre, medíocre, fraca, indefesa, incapacitada. Mas aquele fogo na sarça, que somos nós. Aí eu vi que o Christian tem um comentário sobre o texto, eu não sabia, vi essa semana. E aqui fiquei muito feliz que eu já ia escrever alguma coisa, então, tem um irmão maior do que eu, então eu vou dizer que ele disse, é melhor. Irmão, aquela sarça representa nós. Sabe, a nossa vida frágil. A nossa vida que não consegue nem dar sombra para si mesmo. Mas o Senhor em nós é que deve ser percebido. Moisés ficou maravilhado, ele olhava para a sarça, viu o fogo queimava, mas a sarça não se consumia. Amados, o Senhor está em nós. Amém? Nos purificando. Tirando de nós a impureza, o que nós temos que aproveitar é nessa caminhada se deixar ser lavado pela palavra, se deixar ser limpo pelo Senhor, se deixar ser essa sarça que ninguém dá nada, mas o Senhor está ali, sendo visto. Quem olhar para o Márcio, para mim, para qualquer irmão ou irmã, que veja o Senhor, que esqueça da sarça, que nem olhe para os meus espinhos, porque se chegar perto de mim, pode até ter espinho, mas que o Senhor seja o que é visto em nós. A sarça tem espinho, incomodava, não é uma planta, uma vegetação tão boa e tão maravilhosa para quem mora no deserto. Mas o Senhor na vida da sarça era. A mesma coisa somos nós, irmão. O Senhor em nós é que nos dá valor. Amém? As pessoas que olharem para nós não verão nada. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. As pessoas ficam com raiva quando você diz que vai para o céu. As pessoas ficam com raiva quando você diz que é filho de Deus. As pessoas ficam chateadas quando você diz que é irmão do Senhor. Que Deus habita em você. Elas têm raiva. Eu já passei situações das pessoas trincarem os dentes. Uma pessoa dessa, uma coisinha dessa, nascida aqui, sabe, principalmente quem já passou pela US e UFC, pior ainda. Se foi na área de humanas, pior. Esse povo é que não gosta de nós mesmo. Chamar um povinho. Zé ninguém. Mas nós somos uma sarça em que o que deve ser visto é o fogo que não nos consome, mas se apresenta. Não tem problema se as pessoas acharem que somos pequenos, que somos um bando de gente inculta, que na década de 90, quem se converteu aqui em 70, 80 e 90 sabe muito bem. Quem eram os cristãos? É povo que não estuda, não tem nem ensino médio, é cristão que não sabe ler, é cristão que não estudou. Só depois os cristãos foram fazendo faculdade, né, virando advogado, virando gente de poder. Aí o pessoal tem que dizer, não, é cristão, eu acho que pelo menos estudar, estuda.
Aí depois o cristão virou filósofo, diretor de escola, ministro, juiz. Nós continuamos sendo a sarça ardente, que é o Senhor que tem que ser visto. E o irmão coloca com muita propriedade que é nesses materiais que o Senhor nos ajuda. No finalzinho, num livro chamado Que é o Homem, o Christian diz que da mesma forma é o vaso que a gente vê em 2 Coríntios, que nós falamos sobre o vaso. O vaso tem muitas imperfeições, pode ter bolhas e outras coisas, mas quando ele está no fogo, ele é endurecido, revestido e fica firme. Esse é o vaso. Mas nós temos aqui alguns pontos dos materiais. Ouro. O que é que simboliza o ouro? O que é que eu fiz para o Senhor que vale ouro? É aquilo que foi feito na natureza de Deus. Em Cristo. Pelo Senhor. Foi Deus que me levou a fazer aquilo. Tem coisas que você faz, que você olha assim, Senhor, só o Senhor vai ter feito isso por mim. Toda obra feita pelo Senhor, ela deixa marcas do Senhor. Do ouro nós colocamos aqui, depois eu passo para os irmãos, simboliza a glória, a natureza divina. É o trabalho feito em total dependência do Senhor. É o ouro provado em 3:18. O ouro é que inicia, é que dá fonte, é de onde vem tudo. De onde vem o amor que você sente pelo irmão? É do Senhor ou é da sua amizade? Se é do Senhor, é ouro. De onde vem o serviço que você presta aos santos? É porque você já nasceu uma pessoa bonzinha, boazinha, ou nasceu em Deus? De onde vem a paciência que você tem em casa? É porque você se acha moderado e se segura, ou é porque nasceu em Deus? É dom do Espírito. É nós buscarmos a origem. Aquilo que é ouro fica, permanece. Aquilo que começa em Deus não termina. Tem irmãos que vão além. Toda obra que não começou em Deus se acaba. Começou na glória dele. Ele queria aparecer. Ela queria aparecer. Aí vai, língua e acaba. Porque não começou em Deus. É o conselho do Gamaliel para as pessoas quando foram dizendo que iam perseguir os cristãos. E ele rapidamente diz, olha, só vou dar um conselho aqui. Se essa obra é de Deus, não tem quem acabe. E não acaba. Irmãos, quando você estuda a história da igreja, quando você lê o livro dos mártires, quando você lê as catatumbas de Roma, quando você lê esses livros da história, e você vê que da morte do Senhor até hoje, já mataram, queimaram, atrocidades, esculhambaram, já disseram que ia acabar com a igreja milhares de vezes. Mas não acaba, porque quem começou foi o Senhor. Não adianta. Ninguém. Há país aí que é cortina de ferro. Não pode abrir igreja, está tudo fechado. Não pode fazer, não tem jeito. Se você for visitar, tem irmão congregando no cemitério, dentro de montanha, atrás, no mar, mas tem. Sabe por quê? Porque quem começou essa reunião se chama Jesus de Nazaré. Se fosse homem, já tinha acabado. Mas aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá ele está. Não tem como acabar aquilo que Deus começou, irmão. Se a obra é de Deus, permanece. Se aquilo que você começou a fazer, a origem é em Deus, você não vai se cansar, não vai acabar, porque quem começou foi Deus. O outro é prata. A prata apresenta-se na obra redentora. Simboliza o resgate. Edificar com prata é quando a motivação é a cruz. Edificar com ouro é a origem da vida. Com prata, a motivação é a cruz. É quando olhando para o Senhor,
Você continua olhando para aquilo que o Senhor fez, para o Senhor que não desistiu e foi até o fim. Mesmo não tendo, olhar para você não vai adiantar, irmão. Tem irmãos que acreditam que só vão fazer isso ou aquilo quando tiverem. Não, o Senhor é o fogo da sarça ardente. Amém? É o Senhor que nos dá graça. A última dessa é pedras preciosas. Pedras preciosas apontam para o Espírito Santo. Obras feitas no Espírito, formadas sob pressão e calor, assim como são as esmeraldas. Edificar com pedras preciosas é ministrar a vida real na transformação por sua vida. Alguns irmãos dizem que é o nível mais alto de vida. Outros não gostam de dividir isso. Ouro, prata e pedras preciosas. Mas se nós fizéssemos a divisão, pedras preciosas está relacionado a irmãos que fazem muito mais com a sua vida. A vida deles. O seu viver é parecido com o do Senhor. A forma dele tratar os irmãos, a forma dele se relacionar com as pessoas, o jeito dele conversar, lembra a obra que o Espírito fez na vida dele. Da mesma forma, ainda temos que falar sobre, de forma rápida, madeira é na força do homem. Representa o homem no seu estado natural, lento, no seu carisma, na sua inteligência. Edificar com madeira é realizar a obra confiando na sua capacidade, em você mesmo, na minha inteligência. Irmãos, eu já vi, e eu acho que você também já, eu já vi muitas pessoas pregarem a palavra de Deus na sua capacidade, na sua inteligência. Cantar, porque tem voz bonita. Tocar, porque sabe tocar um instrumento. Todas essas coisas nós podemos fazer e ser madeira. Na nossa capacidade, na confiança nossa. Eu lutava. Eu lembro que algumas vezes, uma vez que eu dei aula num seminário chamado ITEC. Era um seminário do Evangelho Quadrangular. Esqueci o nome. Do Evangelho Quadrangular. Eu lembro que eu ia para 3 cidades para dar aula para pastor do Evangelho Quadrangular no Baixo Sul da Bahia. Fiquei amigo de um pastor, ele, não, você vai dar aula para o povo lá. Mas 3 vezes teve confusões muito sérias. Uma delas porque uma certa vez nós falamos sobre isso. Aí um certo irmão lá, um pastor, levantou e disse, mas se eu terminar o seminário, eu estou capacitado a pregar. Eu digo, não, senhor. Não está. Como? Eu estou matriculado aqui por quê? O senhor está matriculado para aprender a Bíblia. Mas se eu aprendi teologia, eu estou capacitado para pregar. Eu digo, não. Aí o senhor tem que ter o dom da palavra. E não é a mesma coisa. Eu digo, não, nunca foi. Me desculpe, respeite seus cabelos brancos, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O senhor pode ficar bom de teologia, o senhor pode conhecer o Franklin, os teólogos melhores e etc. Mas se Deus não te deu dom da palavra, ou seja, dom de mestre, sei lá o que for, você não tem dom, você vai ser uma pessoa com inteligência falando. E a depender de onde você congregue, vai dar certo. Não se preocupe. Mas não é dom, não vai ser ouro e prata e nem pedra preciosa. Vai ser madeira, filho e pai. Da mesma forma, mas para cuidar de servir de criança, a irmã tem que ser pedagoga. Não. Tem que ter espírito no Senhor. Se tiver pedagogia, Deus abençoe. Melhor ainda. Nada contra a pedagogia. Apesar de ter muita besteira e idiotice, como tem qualquer licenciatura, que não serve para nada para nós, mas ela estará mais preparada para conhecer criança. Mas não é isso que habilita o serviço. O que habilita o serviço é o Espírito do Senhor. É isso que habilita o serviço. É isso que... Senão vai ser nossa confiança. E a nossa confiança é madeira. Vai ser queimada.
Nós não podemos iniciar um serviço baseado na nossa confiança. O outro é feno. Feno é a glória humana. Quem já viu aqui feno? A gente sempre aluga feno para botar nas festas de São João na escola. É uns troços que só tem volume. Feno. Só para dar volume. Não tem cheiro, não tem cor, não fede, só dá volume. É essa obra mesmo, ó. Feno é a glória humana, ou seja, ele faz para dar volume. Para aparecer, para as pessoas verem de longe. Olha o irmão lá, é ele que ganha pessoas. Olha a irmã, quando ela ora o negócio vai. Olha a outra, é isso, irmão. Essas glórias é o feno, que também vai pegar fogo. Não fica. E por último, é a palha. Palha é a obra sem substância, falsa, representa o ensino superficial, liberal, extra-bíblico, que nada tem a ver com as Escrituras. Aí nós temos aqui de forma bem básica: madeira, aquilo que eu faço na força do meu braço; feno, aquilo que eu faço para aparecer; palha, aquilo que eu faço que não tinha Cristo. Era uma mistura, sem essência. Uma certa vez, um irmão que reúne com a gente, como a gente, não com a gente aqui. Foi uma conferência em Salvador, que eu nunca esqueço. A conferência foi belíssima. O irmão chegou perto de mim: irmão, e aí, o que é que o irmão entendeu? O que é que marcou da palavra? Eu disse, com toda a humildade do coração, eu disse: irmão, eu fui muito alimentado na minha mente. Conhecimento esse irmão tem muito. Mas me desculpe, meu espírito não... Se o irmão recebeu algo, Deus abençoe. Eu só consegui entender aí a intelectualidade dele. Muita palavra bonita, muita coisa legal, muita informação interessante, mas ou eu estava no dia ruim, ou realmente é só isso que essa pessoa tem. Nós temos que buscar tocar no espírito. Madeira, feno e palha. Por final, quero ler para os irmãos o seguinte: no dia do acerto de contas, a motivação determina o que receberemos. É isso que vai nos motivar. É isso que vai ser acertado. O porquê que nós fizemos isso e o porquê que nós fizemos aquilo. E qual é a origem disso? E qual é a origem daquilo? Obras de origem humana serão madeira, feno e palha. Obras do Espírito, ouro, prata e pedras preciosas. Que nós possamos ser sentinelas do Senhor. Amém? Possamos guardar a palavra e pedir ao Senhor que nos ajude naquilo que nós precisamos aprender vindo do Senhor. Amém? Irmãos, Jesus é o Senhor. Nós continuamos a semana que vem.